Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras de vários clubes do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro e a dificuldade de algumas equipes, de aceitar que podem ser campeãs do torneio, campeãs deste Brasileirão. É impressionante o que tem feito o São Paulo, é impressionante o que tem feito o Flamengo. O São Paulo, sempre tenho dito nos vídeos, que o São Paulo é o típico clube, também a típica equipe que não pode ter problemas. O São Paulo é aquela equipe que costuma jogar muito com o fogo amigo sendo acionado o tempo inteiro. As coisas se resolveram muito no Morumbi. Nas últimas rodadas, o São Paulo vinha apresentando um futebol muito mais convincente. Mas ao contrário de outros analistas, de outros jornalistas, eu sempre desconfiava de que o São Paulo talvez não conseguisse com tanta facilidade assim ser o campeão, ou que talvez sequer consiga mesmo o título. Muitos já estavam dando o São Paulo como campeão. Falavam que clubes como o Atlético Mineiro praticamente já estava descartado. O descarte do Palmeiras, então, nem se fala, até em função das disputas outras que o Palmeiras tem, como Copa do Brasil e também Libertadores. E outras equipes nem aparecem mais na lista de possíveis campeãs do Brasileirão. Agora, então, eu supunha mesmo que o São Paulo talvez tivesse esse problema. Quando eu falava com tudo que o campeonato não estava decidido, eu também desconfiava que talvez o Flamengo poderia ser uma dessas equipes que colocaria problemas para o São Paulo, embora desde o começo eu apoiei o Ceni, desde o começo eu vibrei aqui com a contratação do Rogério Ceni pelo Flamengo, mas desde quando ele chegou à Gávea e começou a falar, por exemplo, do trabalho do Domenech, direto ou indiretamente, muito mais indiretamente, eu vi que ali tínhamos um grande problema. E este problema também poderia crescer muito. Ele dava a entender que o problema do Flamengo era o Domenech. E que, teoricamente, a equipe melhoraria se voltasse a jogar a Jorge Jesus. Se voltasse a jogar como jogava a equipe flamenguista sob o comando do português, as coisas provavelmente se resolveriam. E ele, Rogério Ceni, seria o encarregado de fazer essa transformação. O discurso dele, à época, agradou muito a alguns jogadores que estavam insatisfeitos com o comando do Domenech. Os mimados, digamos assim, do elenco, que não gosta, às vezes, de ser posicionado em outros lugares do campo, não gosta de jogar em outras posições. Havia jogadores reclamando, Bruno Henrique reclamando. O Rogério Ceni chegou para salvar todo mundo. E o seu discurso foi ao encontro da felicidade desses jogadores, porque a partir de então eles jogariam como jogava, a equipe passaria a jogar como jogava com o português, e os jogadores passariam a jogar também dentro de campo como jogava sob o comando do Jorge Jesus. Agradaria a todo mundo, e esse agrado totalmente é bem complicado, porque, a meu ver, foi o primeiro gesto do Ceni muito perigoso, porque naturalmente ele queria agradar o elenco. Acho que uma das grandes qualidades do Rogério Ceni no Fortaleza foi o empoderamento dos jogadores do Fortaleza. Isto não é qualquer coisa, realmente é grandioso, e por causa disso eu achava que ele estava realmente se construindo como um grande técnico do futebol brasileiro, o melhor, sem dúvida alguma. Não é fácil você empoderar jogadores. Quando chegou no Flamengo, o desafio dele passou a ser outro, passou a ser empoderar jogadores, mas não jogadores que passaram por outros clubes com dificuldades. Não jogadores tidos como médios ou até fracos tecnicamente, mas jogadores de elite do futebol brasileiro. Jogadores já mais renomados, jogadores mais importantes. Empoderar esses jogadores não é fácil. É necessário que o discurso seja muito forte e seja muito qualificado. E acho que o começo desse discurso pode ser errado quando o técnico vai muito ao encontro da felicidade de jogadores que estavam infelizes contra o técnico. Não precisava falar nada. Não era necessário falar nada. Era mais necessário trabalhar aos poucos, devagar, mais silencioso e implementando a sua forma de jogar. Hoje o Flamengo não joga nem a Domenech, nem a Jorge Jesus. Não conseguiu o Rogério Ceni fazer a transformação de levar a equipe a jogar no estilo do português, não joga o estilo Domenech, e sequer o Flamengo joga como jogava o Fortaleza nos seus melhores momentos sob o comando do Rogério Ceni. Hoje o Flamengo é uma equipe sem identidade de jogo,
É uma equipe que fica o tempo inteiro tentando construir no entorno da área do adversário, não consegue achar o homem livre para receber essa bola, e também as finalizações acabam sendo muito precipitadas, muitas vezes, e o gol não sai. Essa questão de achar o homem livre não é qualquer coisa, sobretudo quando se joga contra defesas muito bem posicionadas, muito bem fechadas, retrancadas, com duas linhas muito compactadas. Não é fácil para qualquer técnico conseguir achar esses espaços. O Rogério Ceni não está conseguindo. Parecia fácil o trabalho do Domi, parecia fácil, e ele que era o incompetente, que não conseguia fazer o Flamengo jogar. Claro, o Domenech foi mandado embora com razão. De certa forma, chegou um momento que não dava mais para... Era insustentável mantê-lo pelos resultados. E até por certa teimosia que ele mantinha ali num certo momento em que ficou muito na defensiva. Mas o Ceni tampouco está conseguindo convencer, tampouco, a meu ver, consegue fazer a equipe jogar com a qualidade que às vezes tinha com o Domenech Torrent. E o São Paulo do Diniz, o São Paulo é aquela coisa que eu sempre falo, se existir um problema no São Paulo, portanto, o São Paulo precisa acabar com esse problema, precisa massacrar esse problema. Se ele for um problema pequeno, o São Paulo precisa massacrar esse problema, não pode viver com um problema pequeno, não pode administrar um problema pequeno. Porque no São Paulo ele costuma crescer muito, se avoluma muito e depois prejudica a equipe e prejudica o clube. O Diniz já era visto novamente como um grande técnico aí. Olha, o mais importante foi que o Raí e a direção do São Paulo teve um acerto em manter o Diniz. Eu não diria que está errado isso. Eu não diria necessariamente que isso está errado. Mas esse discurso, na verdade, ele aconteceu para falar que foi correto manter o Diniz, porque o Diniz era um técnico que estava dando resultado, que era um técnico importante e tudo mais. O Diniz, a meu ver, ele precisa sair do São Paulo, não agora, naturalmente. Quando terminar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa pensar num outro técnico. Infelizmente, não é possível continuar com isso. E se o São Paulo for campeão brasileiro? Sinceramente, mesmo assim, acho que a direção do São Paulo precisa pensar no nome de um novo técnico. Volto a repetir, agora não é possível fazer isso, talvez seja tarde demais. Mas acho que para a próxima temporada o São Paulo precisa realmente pensar, planejar o seu ano, a sua temporada e pensar num novo técnico. Por que eu digo isso? Porque, a meu ver, o Diniz tem mostrado alguns problemas na condução da equipe. A sua equipe, às vezes, mostra problemas defensivos que não são novos, são já muito antigos, né, em todas as equipes do Diniz. Curiosamente, exceto o Audax. Depois é que suas equipes passaram a ter problemas defensivos graves. Mas eu acho que a coisa ficou ainda pior quando ele teve aquela discussão com o Tietê, em que ali não era um técnico, né, que tinha o respeito do elenco e dos jogadores que estava falando. Era uma pessoa que se comportava como se estivesse na rua, na várzea, né, brigando com seu inimigo. A partir dali, acho que definitivamente ele perdeu a condição de continuar a ser técnico do São Paulo. Volto a repetir, neste momento sua demissão talvez não seja o caso, mas o São Paulo realmente vai precisar de outro técnico. E na mão de quem vai cair o caneco do Brasileirão? Pode cair na mão do Galo. O Galo precisa ser agora uma equipe que queira vencer o Brasileirão. Se fizer isto, né, pode realmente conseguir diminuir muito essa diferença. Hoje tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Pode diminuir demais essa diferença. Pode passar o Flamengo, pode passar o Inter. E aí pode realmente ficar, por que não, com o título que a sua torcida espera há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, na verdade, há 50 anos. Né? Vai fazer 50 anos aí no final, na metade do ano, digamos assim. Pode cair na mão do Palmeiras. Sim, o Palmeiras está em 2 outras frentes, mas o Palmeiras pode sim, porque não, o Palmeiras jogou com um time alternativo, teve aquela polêmica do pênalti e tal. Eu não entro nessa polêmica de arbitragem, me desculpem. Sempre me perguntam, eu não comento arbitragem, acho que é um problema do jogo sério que precisa ser resolvido fora e dentro de campo. Fora de campo, as autoridades responsáveis precisam tomar vergonha na cara e resolver esse problema dessa baixa qualidade da arbitragem no futebol brasileiro. E dentro de campo, como é que isso tem que ser resolvido? Na medida do possível, uma equipe ela sempre precisa, na medida do possível, sempre precisa contar com que possibilidades de erros dos árbitros possam acontecer também. Então eu acho que é um problema que eu não gosto muito de debater, porque é um problema que muita gente já debate, inclusive. Mas acho que o Palmeiras que jogou, as pessoas pouco falam, mas o Palmeiras, com toda essa polêmica na verdade esconde o fato de que o Palmeiras jogou com uma equipe alternativa, um jogo, né, contra
é um time que está lutando para permanecer no Campeonato Brasileiro, na elite do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras conseguiu um bom resultado. De uma forma ou de outra, o Palmeiras conseguiu uma vitória. E essa vitória é importante, porque coloca o Palmeiras de volta a possibilidade de conquistar o Brasileirão. Por que não? Olha, o Palmeiras tem de priorizar a Libertadores, que é a grande competição que o Palmeiras pode e deve ganhar este ano. Mas não precisa descartar não, Brasileirão. Não é necessário descartar. E ainda que as coisas sejam difíceis, tem que pensar sim na possibilidade de conquistar tudo o que for possível. Tudo o que for possível tem que ser tentado. Então não precisa descartar. Acho que o Palmeiras tem condição sim. O Palmeiras conseguiu, com esses resultados, conseguiu aí um respiro também no Campeonato Brasileiro e pode chegar. Acho que o Galo tem muitas possibilidades sim. Conseguiu aí, nesse tempo que ficou de folga, né, vendo seus outros adversários jogarem, né, o Galo treinou um pouco mais e pode sim, por que não? Vencendo a partir de amanhã o Massa Bruta, que na verdade é um jogo dificílimo. Vai ser na cancha do Red Bull Bragantino, né? E o Massa Bruta consegue jogar muito quando se defende, quando joga nos seus domínios. Esse título, a meu ver, não ficará com o Inter. Eu não confio no Abel. Eu, sinceramente, não confio no Abel. Pela torcida do Inter, quero estar enganado. E ficarei até feliz se o Inter conseguir o título. Mas eu não confio no Abel. E quando eu olho para o campo, eu vejo uma equipe medrosa, covarde, se defendendo o tempo inteiro, jogando por uma bola. Isso dá certo muitas vezes. Quando você pega uma equipe que está desesperada, quando você pega uma equipe que tem muita coisa acontecendo, pode dar certo 1, 2, 3 vezes e tal. Não acredito que o sucesso disso tenha vida longa. Se tiver, ótimo. Farei meia culpa e vou aplaudir o Inter e o Abel. Mas não acredito no Colorado para vencer o título. O Grêmio já dá sinais também de que está perdendo força, parece que a sua alma copeira, parece que está saindo de campo. Então acho que esse título pode sim cair nas mãos do Galo, pode sim cair nas mãos do Palmeiras, ou ainda pode ficar com São Paulo ou Flamengo, mas se as coisas continuarem desse jeito, se o Flamengo continuar jogando nesse modo banana a Rogério Ceni, não vai dar certo, o Flamengo não vai ficar com esse título. Se o São Paulo continuar criando problemas, porque estava mais ou menos tudo bem, aí vem o Diniz e acha tá tudo mais ou menos bem, vamos resolver aqui a questão, vamos achar um problema. E aí então ele vai lá e discute publicamente com o jogador, porque hoje em dia as câmeras pegam, tudo fica público, o técnico tem de saber disso. Se ficou tão nervoso a ponto de não perceber isso, de não se lembrar disso, isso mostra o quanto desequilibrado ele é. Então, graças também àquela discussão do Diniz com o Tietê, a coisa pode ter ficado ainda pior para o tricolor paulista. Ninguém parece que quer esse título, né? Ninguém que está na liderança ou aí perto da liderança parece que quer esse título. Palmeiras quer. O Galo também quer. Se deixarem, uma dessas duas equipes pode sim ficar com o caneco do Brasileirão 2020. É isso. Obrigado pela gentileza de ter visto este vídeo até o final.